Olá! Agora vamos aprender a fazer a voz passiva no passado. Gente, o raciocínio sempre vai ser o mesmo, tá? Eu vou ter que observar quem é o sujeito, quem é o verbo e quem é o complemento. Esse é o raciocínio para todos os tempos verbais. Só vai mudar um detalhe, o agente da passiva. Então vamos lá. The cake era o objeto, vai se transformar em sujeito. Então, se a frase está no passado, esse verbo ate aqui é o passado do verbo eat, comer. Então, se a frase está no passado, eu tenho que usar o agente da passiva no passado também. Quem é o agente da passiva? O verbo to be. Quais são as formas do verbo to be no passado? Ele possui duas. Was, para singular, e were, para plural, tá? Então, eu vou analisar aqui. The cake está no singular. Então, eu vou usar was como agente da passiva. O verbo principal, ele vai sempre para o particípio. Não importa qual o tempo, ele sempre vai para o particípio. Particípio de eat, eaten. Antes de colocar o sujeito, eu preciso colocar sempre a preposição by. Então aqui, the dog é o nome, eu não vou precisar fazer alteração alguma. Simplesmente repetir. The dog. Ok? Vamos para a próxima. The teacher saw the accident. Então, the teacher é o sujeito, saw é o verbo, the accident é o complemento. Vamos começar. The accident. The accident. Singular. Qual é o agente da passiva que eu vou colocar? O verbo to be no passado. Para o singular, was novamente. Saw é o passado do verbo see, ver. Então, see, saw, seen. É o particípio do verbo see, que nesse caso está no passado saw. Então, antes de colocar o sujeito, eu tenho que colocar a preposição by the teacher. Como está em forma de nome, eu não preciso alterar nada, tá? 3. The maid didn't break the glass. Né? Então, observe que agora houve uma mudança, porque aqui eu tenho a forma negativa. Do mesmo jeito que a gente viu no presente, não tem por que se preocupar. O raciocínio segue sendo o mesmo. Sujeito, verbo, objeto. Então, eu vou iniciar. The glass. Ok? The glass. Agente da passiva, verbo to be no passado. Para glass, está no singular. Was. O que é que vai acontecer com o didn't? Não vou usar. Eu vou trazer o not para cá, ó. Wasn't. Eu vou substituir o didn't pelo wasn't, que é o agente da passiva, tá? Ele vai ficar na negativa. The glass wasn't. Verbo principal no particípio. Break, broke, broken. By the maid. Agora nós temos uma interrogativa, tá? Também não existe problema em fazer a interrogativa. Sujeito, né? Verbo, objeto. Teoricamente, eu teria que trazer logo o objeto para cá. Mas como ela é interrogativa, ela começa com o auxiliar. Eu vou trocar o did pelo agente da passiva. Para my sandwich, eu vou usar was, tá? Was my sandwich. Verbo no particípio. Eaten. Com E. Eaten by you. Em forma de pronome e objeto continua sendo you. Interrogação no final. E a última. They followed their leader. Eu vou colocar aqui no plural. Só pra gente ver a diferença que vai ficar ali, que é mínima, tá? Então, they followed their leaders. Their leaders. Então, agora eu tenho o sujeito no plural. E eu vou ter que usar o agente da passiva no verbo to be no plural. Que forma é essa? Were. Então, were. O verbo aqui, ele é regular. Ele já está com ED, né? Eu sei que ele é regular porque ele tem ED. E passado e particípio de verbos regulares são iguais. Então, significa que o particípio dele é igual. Followed
by, they, eu preciso trocar pelo pronome objeto correspondente. Então, they vai virar them. Ok? Então, fizemos aí a voz passiva no passado simples.